Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Nela, daremos prosseguimento ao nosso conteúdo de relações ecológicas. Então, claro, fica aí e segue o fio. Como vimos anteriormente, os seres vivos mantêm relações com outros seres vivos. E as relações podem ser intraespecíficas, no caso, são relações entre seres da mesma espécie, ou relações interespecíficas, que são as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Essa aula ela vai tratar das relações interespecíficas, e elas podem ser de dois tipos, harmônicas e desarmônicas. A relação é harmônica quando nenhum envolvido perde. E a relação é desarmônica quando algum envolvido sai perdendo nessa relação. Então, vamos conhecer aqui as principais relações interespecíficas, ou seja, entre organismos de espécies diferentes, as várias relações harmônicas. A primeira é a protocooperação. E vocês vejam que a protocooperação tem dois mais. Quer dizer o quê? Que os dois organismos que fazem a relação, os dois eles têm um ganho. Os dois ganham. Então, essa relação de protocooperação, ela não é obrigatória. E os dois organismos possuem benefício. Por exemplo, aqui nós temos um ano preto e nós temos também uma capivara. A capivara ela está cheia de carrapatos que fazem mal para esse organismo. E o ano preto ele come esses carrapatos. Então veja, a capivara ganha por quê? Porque se livra do parasita. E o ano preto ganha por quê? Porque ele vai ter alimento. Esse ano preto também tem costume de estar muito próximo a gado, também comendo os carrapatos do gado. Então, a relação entre o ano preto e a capivara é uma relação de protocooperação. Não é obrigatória, mas os dois se beneficiam. Vamos agora para o mutualismo. O mutualismo é uma relação parecida com a protocooperação, só que tem uma diferença. É que na protocooperação não é obrigatória. Já o mutualismo é uma relação obrigatória. Ou seja, os organismos eles ajudam um ao outro e essa relação é tão forte, é tão importante que se esses fossem separados, os dois morreriam. Ou seja, a sua sobrevivência ela depende da união íntima entre indivíduos de espécies diferentes. Vou dar para vocês dois exemplos. O primeiro é o cupim. Sim, o cupim é aquele que se alimenta da madeirinha da casa de vocês. O cupim, ele utiliza a madeira como fonte energética. Então, da madeira ele consegue produzir açúcar. Só que é difícil quebrar a celulose, a madeira, e digerir isso. Então, quem faz isso é um protozoário que fica no intestino do cupim. Então, veja, o protozoário ele ganha abrigo e alimento e o cupim ganha a capacidade de quebrar celulose. Então, essa relação é uma relação harmônica, porque os dois ganham, só que é uma relação tão íntima que se separar o cupim do protozoário, os dois irão morrer. Isso também acontece muito. Não sei se vocês já viram essa imagem aqui. Isso é um líquen. E vocês podem observar em várias árvores. Esse líquen é uma associação entre fungos e algas. A alga ela faz fotossíntese e gera energia. Então o fungo ganha energia. E o fungo ele protege a alga e permite manter a umidade no local. Então, veja, é uma relação onde os dois ganham. E é uma relação tão forte, tão íntima,
que se separar os dois morrem. Nem um fungo vive sem a alga e nem a alga vive sem o fungo. Então isso aqui tu vai chamar de líquen. Então também claro, mais porque os dois ganham. Vamos agora para mais relações harmônicas. Uma delas é o comensalismo. Mais barra zero. Quer dizer o quê? Que um ganha e para o outro indivíduo é indiferente. Um exemplo é a relação de você, ser humano, com os urubus. Sim, o ser humano vai, utiliza, come uma parte da carne e a outra ele despeja. E o urubu, ele come essa outra parte. Então veja, você não está perdendo, mas o urubu está ganhando. Por quê? Porque o urubu, ele utiliza o resto de alimentos de outro, por exemplo, a gente, sem prejudicar. Então veja que é uma relação harmônica, porque ninguém vai sair prejudicado. O urubu ganha e para a gente a relação é indiferente. A outra relação é o inquilinismo. Nessa, indivíduos usam outro ou parte de outro como moradia sem prejudicar. Veja, por exemplo, as orquídeas. As orquídeas, elas só nascem em cima de outras estruturas vegetais. Então, por exemplo, ela precisa de uma plantinha para ela conseguir se fixar e posteriormente desenvolver. Mas a orquídea, ela não rouba a luz da planta, ela não rouba nutrientes, ela só usa o organismo como abrigo. Então veja, quem recebe a orquídea não ganha nem perde. Então ele é o zero. E a orquídea, claro, ganha. Por quê? Porque ela ganha um abrigo onde ela pode se desenvolver. Agora vamos para relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, alguém vai sair perdendo. A primeira que eu destaco para vocês é a predação. Quando o indivíduo, a espécie predatória, ataca, mata e devora a presa. Um exemplo disso é essa onça se alimentando de um jacaré no Pantanal. Mas, por exemplo, quando se come carne de boi ou carne de porco, você está predando o boi, você está predando o porco. Uma coisa importante é que vocês tenham em mente que nós, seres humanos, também participamos das relações ecológicas. Então, vocês também são predadores ao se alimentarem, por exemplo, de qualquer tipo de carne. Quando vocês vão para a praia e comem aquele caranguejo, aquele camarão, isso também é predação. No caso, a espécie predatória, nós atacamos, matamos e devoramos a presa, que pode ser um camarão, pode ser uma lagosta, pode ser um peixe, pode ser um porco, pode ser um boi, enfim. Então, é uma relação desarmônica. Por quê? Porque alguém vai sair perdendo. E, nesse caso, quem perde é a presa. E o herbivorismo também é uma relação que acontece no qual animais devoram plantas inteiras ou parte delas. Aqui nós temos uma lagarta se alimentando de uma planta para posteriormente desenvolver e formar uma borboleta. E aqui, claro, nós temos vacas e bois se alimentando, então, de grama, que também é uma herbivoria. Você, quando come aquele alface, quando faz aquela saladinha, também está em um ato de herbivorismo. Está utilizando plantas inteiras ou partes para a sua alimentação. Agora, nós temos mais duas relações desarmônicas que eu quero destacar para vocês. Uma é bem interessante, que é o parasitismo. O que seria o parasitismo? Nessa relação, parasitas se instalam e vivem no corpo de outros organismos chamados de hospedeiros, dos quais retiram recursos e alimentos. Então, um exemplo bem claro para vocês é a tênia. Está aqui, ó. Isso aqui é uma tênia, é a foto de uma tênia em um intestino humano. Então, essa tênia, ela fica ligada ao intestino, às paredes do intestino, e ela absorve alimentos do intestino. Então, veja, ela está aqui, ó, retirando alimento e recursos do seu hospedeiro. Então, em relação à tênia
é o parasita e nós, seres humanos, somos os hospedeiros. Por exemplo, o piolho é outro tipo de parasitismo. O piolho na cabecinha de vocês, o carrapato no cachorrinho de vocês, isso também é parasitismo, ele vai usar recursos. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é que a coisa que o parasita menos quer é que seu hospedeiro morra. Então, os parasitas, eles têm várias medidas para minimizar os riscos da sua associação com o hospedeiro. Por exemplo, a tênia, na hora que ela entra no organismo, ela libera substâncias que impedem que outras tênias entrem. Para quê? Para preservar o seu hospedeiro. Porque, veja, se o hospedeiro morrer, a tênia também morre. Então, manter o hospedeiro vivo é uma garantia de vida também para a tênia. Amensalismo. Essa relação ela é desarmônica porque, claro, alguém perde. E ela é muito comum em diatomáceas. Indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem o crescimento e desenvolvimento de outras espécies. As diatomáceas que estão aqui evidenciadas, que são algas, elas secretam substâncias e produzem algo chamado de maré vermelha. Está aqui, ó. Essa maré vermelha ela é formada por várias toxinas produzidas por essas algas. E essas toxinas elas matam os peixes e o ambiente em geral que está próximo. Então veja, para a alga é indiferente, então zero. Mas para quem está próximo é ruim, não cresce, morre, enfim. Então isso é o amensalismo. Um não se beneficia e o outro perde. Então, queridos alunos e alunas, espero que tenham gostado de mais uma videoaula e até uma próxima.